Grêmio sai jogando, né, com o Renato nessa temporada, com a mesma estrutura tática que começou jogando com ele na reta final da última, né? Aquele 4-2-3-1, aquele formato clássico do Renato dos últimos anos no Grêmio, né? O Renato retorna com o mesmo padrão tático que ele vinha aplicando e que os outros técnicos também tentaram aplicar, é lógico, cada um à sua maneira, com a sua característica. É, mas, Dani, a partir da identificação dele, né, sobre os desfalques que ele tinha internamente, né, o desfalque dos pontas de velocidade, as características dos jogadores que ele não tinha, por lesão ou por, né, venda de atletas, Renato mudou, deu um outro passo e reestruturou o Grêmio taticamente para essa formatação com três zagueiros, né, os laterais um pouco mais soltos, essa alteração toda que a gente vem vendo nos últimos jogos. O Grêmio está conseguindo jogar assim. E aí, para a gente abrir aqui até esse debate com a gente, com a galera que está assistindo aqui nos comentários, sobre agora, abrindo a janela de transferências, que a gente já tinha como nítido que o Grêmio iria atrás de pontas de velocidade. Segue sendo a prioridade, né? O Não, Grêmio acho que pode sim. buscar outras peças. O que o Grêmio pode fazer nessa janela de transferência? Não, eu acho que sim, que vai ser essa a prioridade. Eu acho que essa é a prioridade máxima. Porque jogar assim como o Renato tá jogando, tá dando certo, mas ele é um estilo de jogo meio de salvação, né? De sobrevivência, assim, não é o ideal para se jogar, o ideal, até porque se tu toma um gol, por exemplo, o Grêmio vai lá pro jogo contra o Cruzeiro e toma um gol de chiripa no início, desses inesperados, assim, de bola parada, sei lá. Aí o Grêmio teria que se abrir no segundo tempo. Daí tá, continua com o mesmo esquema, né? Não vai mudar tão rápido. Mas não tá dando certo, tá perdendo o jogo. Ele precisa se abrir no segundo tempo. Aí vai precisar de um jogador de lado, né? Precisaria. Então, para ter essas outras opções, e não é o estilo que o Renato gosta de jogar, né? Não é o estilo base, assim. E não é nem o que eu gosto. Acho que ninguém gosta de jogar mais ou menos dessa forma como o Grêmio tá jogando, né? É meio que um esquema de sobrevivência, assim, que é o que encaixou. Mas é sempre bom ter o outro esquema com os pontas ali, ser um time mais talhado a ganhar, né? A atacar, até porque vai precisar de jogos, precisaria em ocasiões, em alguns jogos, de jogadores assim. Então para mim continua sendo a prioridade, e acho que o Grêmio tem que contratar até dois pontas, o Michael e mais um, não do mesmo que, né? O Michael do mesmo nível e um menos nível, mas que não seja tão fraco assim, por exemplo, quanto talvez o Zinho, que o Zinho é um jogador muito fraco fisicamente, ainda não está pronto, né? Então acho que Pois é, precisa de Dani. dois pontos e um reserva para o Soares ainda, tem mais isso. É. Eu contrataria um reserva para o Soares. Eu vou te falar Que que é o assim, Muniz, que é o que se fala, é o Muniz, né? então, o André eu queria ver mais tempo em campo, Ninguém né? Acho que o André ele pode na ajudar bem a posição. gente, assim. O pouco que a gente viu, né, me agradou, achei interessante essas características do André. E concordo contigo, Dani. Acho que o Renato vai buscando alternativas, né, na base, soluções na base. Puxou o Zinho, eu achei até que ele fosse trazer o Rubens na mesma leva ali, né? O Rubens que fez também boa Sim, é Copa São Paulo verdade. com o Zinho, mas veio o Zinho, Natan Fernandes, né? O Lian também presente no último jogo. Então o Renato vai tentando, no momento, essa solução caseira, mas parece que nitidamente dando um indicativo de que é uma posição carente, né? Então o Grêmio vai observar o mercado e muito se fala, né, sobre Michael, o pessoal até perguntando para a gente por aqui, mas apesar de ser o sonho, Dani, é um sonho que não é um sonho tão viável assim, né? Pode ser que pinte, pode ser que pinte, mas é uma negociação difícil, é uma negociação que não está concretizada, nem muito próximo disso. E a gente tem então que aguardar, porque talvez esse sonho, que seria, eu gosto muito do Michel, acho que seria uma ótima contratação, mas não é fácil, né, Dani? Não dá pra gente contar que vai abrir a janela, o Grêmio vai conseguir esse cara. Sim, não é tão Então, fácil. outras alternativas têm que aparecer também, né? Nunca é tão fácil assim, né? Quando o jogador é de outro time, não é tão fácil. O que pode pesar
que eu acho que vai pesar é que o jogador deve estar querendo muito voltar por causa do Renato, né? O Renato deve rasgar o ouvido dele o dia inteiro. Volta para cá, que aqui tu não sei o quê. Aqui eu vou te fazer tal coisa contigo, não sei o quê, não sei o quê. Tu vai ser E de fato ele titular. já sobraria no Grêmio, né? Sobraria. O Renato deve falar, tu vai até para a seleção brasileira comigo, sabe? Aquele jeito do Renato. Aí o Michael deve estar louco para voltar, né? E eu espero que isso seja um dos fatores que consiga fazer com que ao time dele lá, ao Hilal, né? Libere ele com mais facilidade, né? Pois é, aí agora é realmente esperar para ver o que acontece, né? Para ver se o Renato vai ter esse poder de convencimento, se o Grêmio vai ter o poder de convencimento financeiro também. O Vani ele manda aqui, na real o Renato está se desdobrando para sobreviver até a janela. Eu acho que Também. é bem isso assim, né, Vani? E acho que ele tá fazendo isso bem, tá? Porque consegue encontrar ali uma alternativa e era justamente o ponto que foi discutido, foi perguntado para ele ali, né, Dani? Porque ele entrou, quando a gente entrou naquela semana um pouco mais turbulenta ali, aquelas 2 semanas, né, pós-Adriel, né, pós o caso Adriel ali estourando no jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, muito se falou, né, quando o Renato falava sobre, precisa do ponta de velocidade, ali acho que foi o período mais estourado do Renato no ano, né, estourado no sentido de chegar e falar, ó, tá ruim, precisa disso, precisa disso, precisa disso. E aí ele foi questionado sobre, Renato, tudo bem, beleza, tá faltando isso aí. Mas até a janela tem 50 dias Sim, é e muito mais uns tempo. 10 jogos. O que o Grêmio É, vai fazer nesse? O Grêmio vai ficar entregue nesses 10 exatamente. jogos? Então, como é que vai ser? Então, o Renato se encaixou nesses 10 jogos aí que faltavam, né? Tá se encaixando, acho que bem, mas certamente ainda de olho nessas possibilidades, né, o Dani? Olha só, o Alves, ele manda aqui, ó, por que comprar renomes, né? Não há valores nos times do Rio Grande do Sul, falando, né, sobre jogadores que possam ser expoentes aí, né, Dani, nos campeonatos estaduais. Me dá a impressão, né, Dani Alves, até temos, é lógico, esses nomes, mas que o Grêmio agora para essa janela, normalmente, né, Dani, o período de se contratar, um período que se contrata os jogadores do campeonato estadual de destaque é logo depois Já do, passou. do estadual, né? Pode ser que pinte um, pode ser sim, certamente temos talentos por aí, não só no Rio Grande do Sul, né? Campeonato Paulista, você sempre tem muitos talentos. A gente teve, né, no time do Água Santa, muitos jogadores deixando o clube muito rápido. O Grêmio trouxe, né, o Alves, o André Henrique, destaque do Campeonato Catarinense, por exemplo, né? Sim, o André Henrique trouxe também Pois é, o Natan não, né? O Natan não era destaque, mas trouxe na mesma leva. Sim. O que o Grêmio poderia ter feito, eu acho, é trazer jogadores daqui também do Rio Grande do Sul, né? Mas daí eu acho que já passou o tempo mesmo, agora não é mais. Até porque os jogadores, a maioria dos destaques já estão em outros Já se times, né? encaminharam para outros times, né? E tem que cuidar muito, porque o Inter, por exemplo, trouxe o Jean Dias, trouxe o Rômulo, eu acho também, né? Trouxe outro jogador, o Rômulo, acho que era do Ituano, e nenhum deu certo, né? Então às vezes não é muito fácil, assim. O Grêmio teria que talvez vasculhar o mercado ou do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, que São Paulo a competitividade é maior, né? Mas eu acho que fez isso. Eu acho que fez isso. Vou te falar que fez e não achou nenhum nome, não gostou de nenhum nome, não achou que nenhum, tirando o André Henrique, né? Que veio do Catarinense. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.